Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o canal Tecendo uma Tese. Eu sou a Kat e se você é novo ou nova por aqui, se inscreva para que você receba as notificações de quando houver algum conteúdo novo. Bom, hoje nós vamos falar sobre os 7 passos para a escrita científica. A gente vai falar a partir do ponto de vista da Kat, ou seja, o meu ponto de vista, a minha experiência. Eu sei que a minha experiência, ela não é base para se generalizar nada. Então, eu já estou fazendo esse adendo logo de início, para que assim as pessoas não saiam daqui cagando regra, né? Ai, a Catarina falou que só dá para escrever dessa maneira. Não, gente. Cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem uma experiência. Então, já vou deixar logo essa advertência, tá? Cada pessoa aprende de uma maneira, cada pessoa tem o seu recurso. O que eu quero compartilhar com vocês é como eu criei o meu sistema de escrita que tem funcionado até hoje, pelo menos até o exato momento tá dando certo. Quando eu ver que já não acontece mais, aí eu vou mudar. Então, eu vou compartilhar com vocês essa ideia, né? Eu fiz um roteiro aqui só para ser um guia norteador da nossa conversa, mas a ideia é que você pense na escrita não como uma coisa ao acaso. Muita gente romantiza muito a escrita, a vida acadêmica, e acha que escrever é um belo dia que eu fui lá, acordei inspirada, sentei no meu computador e escrevi. Gente, sabe quantas vezes eu já vi acontecer isso com as pessoas? Olha, menos de 1% das pessoas que eu conheço na academia, já que a gente tá falando da minha experiência, né? Conseguem fazer isso. Ai, acordei inspirado num belo dia, fui lá no meu computador e escrevi um artigo científico, escrevi uma dissertação, uma tese. Isso não acontece. Primeiro porque eu não estou dizendo que não é um processo criativo. É um processo criativo, mas até para que a gente dê ouvidos à nossa criatividade, a gente precisa pensar em como dar ouvidos a ela. Não é uma coisa simplesmente deixar a vida me levar, Zeca Pagodinho, não é mesmo? Então, escrita não é deixar a vida me levar. Primeira coisa, você precisa parar de pensar a respeito de escrita científica, tá bom? Agora vamos lá, então, sem mais delongas, já 2 minutos de vídeo, vamos lá para então o que seriam os processos da escrita científica. Primeiro passo, você precisa, é aquilo que eu chamo de brainstorming, ou seja, você precisa pensar no conteúdo que você vai escrever. Então, a primeira coisa é pensar sobre o tema, sobre o que eu quero escrever, como eu quero escrever e quais autores eu poderia utilizar ou autoras para escrever isso, qual método eu vou utilizar. Então, tudo isso você vai ter respostas quando você fizer a primeira pergunta. O que eu quero pesquisar? O que eu chamo de brainstorm também. Essa fase é a fase de pensamento, de você olhar e ter ideias. Então, a gente chama de brainstorm porque é uma chuva de ideias. Então, não é o momento de você pôr defeito, não é o momento de você pôr juízo de valor, não é o momento de você fazer isso. Tá? Essa primeira fase, pensar, ela se divide em 2 momentos, né? O primeiro momento é pensar livremente na ideia, como se você não tivesse as suas reservas culturais, nenhum critério de juízo mesmo. O segundo momento é avaliar o peso, a pertinência, a validade dessa ideia. Então, é uma ideia que ela é implementável, né? Então, eu vou fazer um artigo científico sobre ocupações irregulares no Brasil. Né? Pegar um exemplo da minha área, psicologia social escolar. Então, eu vou falar sobre a condição de moradia no Brasil e como é essa experiência para quem ocupa imóveis que já não são mais utilizados por outras pessoas. Então, como que eu vou fazer isso, né? De que maneira, até onde isso é pertinente, qual a contribuição. Isso somente num segundo momento, tá? Primeiro momento, você vai deixar o seu pensamento fluir, você vai dar ouvidos para ele, tá bom? O segundo momento, uma vez que você já pensou, já fez as perguntas necessárias, você vai planejar. Isso, você não vai sair escrevendo. Se você achou que eu ia sair escrevendo, você errou! Você vai planejar. Então, você vai pegar uma folha de papel, é a melhor maneira da gente planejar. Você vai planejar de 2 maneiras. Primeiro,
quanto tempo eu tenho para executar essa ideia. Ideias precisam ter metas, precisam ter tempo. Se você não tem um tempo para executar, a chance de você tirar aquilo do papel, a chance de você ter uma força para aquilo em relação ao objeto é muito pequena, né? De você ter uma motivação em relação àquilo. Então, você precisa se dar um tempo. Então, eu quero fazer um artigo em 2 meses, né? Eu trabalho com sistema de recompensas, tá? Me julguem aí os psicanalistas que adoram, né, dizer que o ser humano não é rato. Para mim é rato, porque enquanto a gente achar que na nossa cultura a gente tem que ter um pai e uma mãe para governar o Brasil, para mim a gente continua sendo sujeitos ratos, né? O dia que a gente superar isso, eu paro de falar dessa maneira. Bom, mas voltando aqui, sem elucubrações. Então, eu pego e eu me dou um tempo. Então, eu quero fazer um artigo, sei lá, em 6 meses. Um artigo bom, quero publicar numa revista Qualis A1, vai levar mais tempo, 6 meses. Então, o que eu vou fazer em cada mês? Quais serão os passos? Quantas horas por dia eu devo me dedicar? Ah, Catarina, não consigo me dedicar por dia. Então, quais dias da semana serão para trabalhar nesse artigo? Entendeu? E assim, o ideal é você trabalhar um pouco por dia, mas tem pessoas que têm uma vida como eu que não conseguem. Por exemplo, o dia que eu dou aula, eu não consigo fazer outra coisa a não ser dar aula. Então, qual dia que você vai pegar, então, se você é uma pessoa que você consegue trabalhar um dia todo em cima de uma mesma coisa como eu, então qual dia você vai pegar para trabalhar nisso? Beleza, tenho aí 6 meses, tantos dias para fazer isso. Então, um artigo ele é composto geralmente, pegando assim o nosso exemplo, por introdução, tema, resumo, introdução, referencial teórico, método, ou método e referencial teórico, resultados, discussão dos resultados, conclusões e referências bibliográficas. Então, que parte que eu vou fazer a partir do tempo que eu tenho, isso você vai colocar os outros passos que eu vou falar a seguir também no seu cronograma, que quanto tempo eu tenho para ler os autores, para escrever e para revisar, tá, gente? E assim, sempre quando você for fazer gestão do seu tempo de escrita científica, você precisa entender como é que você funciona internamente. Tá? Porque o tempo ele é relativo ao seu funcionamento, à sua dinâmica como sujeito em relação a produzir coisas, tá? Se você quer que eu fale sobre gestão do tempo para escrita, para academia, deixe embaixo nos comentários que eu vou entender que esse é um vídeo pertinente para o canal. Bom, aí você fez todo esse planejamento, certo? Você vai para o terceiro passo, que é escrever. Bom, aí sim, você vai pegar um papel, novamente, você não vai sair escrevendo, né? Você vai ler os seus autores, leu, fichou? Ok. Ou então, às vezes, que nem no meu caso, tem autor que eu já li e já fichei, é só eu consultar novamente. Mas assim, você leu, você fichou, e aí o que você vai fazer? Você vai pegar, eu vou começar, eu gosto, por exemplo, gente, antigamente eu começava pelo método. Hoje em dia, eu mudei muito meu sistema de escrita, e eu prefiro começar pela introdução. Mesmo que depois eu tenha que voltar para ela, por quê? Eu já tenho uma fotografia de como eu quero que o meu artigo fique no final. Nem que depois eu tenha que reler tudo e voltar. Mas eu começo pela introdução. Catarina, eu acho melhor, porque isso já me dá um fôlego para visualizar o produto final. Então, eu consigo fazer isso. Então, eu vou lá na introdução e escrevo o que eu preciso ter numa introdução. Então, contextualização do objeto, problema, objetivos e assim por diante. Se você quer uma série que eu fale sobre como fazer um artigo científico, deixa aqui embaixo. Aí eu coloco parágrafos do que eu tenho que escrever. Então, assim, contextualização do objeto. Então, vai dar de 2 a 3 parágrafos. Eu coloco problema de pesquisa, um parágrafo. Justificativa, um parágrafo. E assim por diante. Eu fiz o roteiro do que eu vou escrever, aí eu vou escrever. Aí eu vou pegar os autores que eu li, fichei, vou começar a redigir o meu artigo, a minha tese ou a minha dissertação. Bom, aí eu peguei, e assim, gente, tá lendo o autor, vou pegar até aqui, porque eu mato a cobra
e mostro qual, né? Eu tenho post-its a todo lugar da minha casa. Ó, eu tenho vários post-its, gente. Olha isso. Vários post-its, sem brincadeira. E o que eu faço, né? Eu tô lendo um autor, eu vou, antes de eu puxar, que eu vou lá, eu converso com o texto. Então, eu colo os meus post-its, eu coloco esses marcadores, tá vendo? Eu vou a todo momento anotando a minha relação com o texto, o gancho argumentativo que pode dar para eu sustentar uma tese, para eu sustentar uma hipótese e assim por diante. Então, gente, o processo de escrita, ele é quase como se fosse um trabalho de um artesão, de uma artesã, porque ele é um trabalho laboral, ele é um trabalho de você ir e voltar, ele é um trabalho reflexivo, ele é um trabalho praticamente artístico, sem brincadeira, para mim, pelo menos, né? Então, escrever é a maior etapa que você vai ter, na verdade, porque você precisa deixar as suas ideias germinarem. Eu costumo falar isso muito para os meus alunos, para as minhas alunas de iniciação científica, que fazem TCC ou monografia comigo, sabe? Então, a gente precisa, quando você começa a entender isso, você para de procrastinar também, porque você fala assim, na verdade, eu estou procrastinando porque eu não sei me relacionar com o objeto da escrita. A partir do momento que eu vou atrás, que eu cada momento me relaciono com isso, lembrando que não dá para você mostrar o objeto na sua totalidade, em termos de ciência. O que a gente mostra é um lado, uma parte desse objeto, né? Então, você consegue aí se relacionar melhor e, assim, você quer uma dica para você ir bem numa banca, tudo, ir bem numa avaliação de artigo. Umberto Eco, no livro dele Como se faz uma tese, ele é originalmente escrito em italiano, ele fala que quanto mais propriedade do assunto você tiver, e mais você souber defender essa propriedade no assunto, menos você será cobrado na academia, menos você será cobrada. Então é importante esse germinar, esse enamoramento de ideias, que eu chamo na etapa de escrita também, porque somente com isso eu vou tomar aquilo para mim a tal ponto que pesquisador e objetos passam a se amalgamar, a ser um só, né? A quarta etapa é elaborar. Então, o que eu costumo fazer, gente? Eu não saio, eu tenho amor ao que eu escrevo, porque é fruto do meu trabalho. A gente precisa ter amor pelo que a gente escreve. Eu não estou falando de um amor romântico, eu estou falando de você valorizar o seu trabalho. Isso é uma coisa que eu vejo poucos doutorandos, poucas doutorandas fazerem. A gente muitas vezes fica muito à mercê do que o orientador ou orientadora fala. Independente se o seu orientador é uma pessoa bacana ou não, você precisa acreditar no seu trabalho. Se você não acreditar, ninguém mais vai acreditar. Então é importante você dar uns dias e pensar no que você escreveu. De verdade, você pensar, dar um tempo. Quando eu tenho mais tempo ainda, eu escrevo uma coisa numa semana, dou uma semana de prazo e depois pego, que nem hoje, eu estou revisando os dados da minha pesquisa de doutorado, né? Então, para revisar, Catarina, eu sei que gasta papel, gente, mas eu preciso imprimir e ler, e eu faço 3 filtros, né, de revisão, que eu já vou explicar. Mas para que eu faça isso, o que acontece? Eu fico uma semana sem mexer nessa parte do texto. Porque quando eu vou ler, eu já sou, passado uma semana, nem eu sou a mesma, Hipócrates, né? Ninguém é o mesmo ao se banhar no mesmo rio. Nem o rio, porque já correram algumas águas, nem o sujeito. Então, assim, não é a mesma Catarina, né? Então, é a Catarina que já foi pensar em outras coisas, tudo que já saiu da ideia e voltou. E aí eu leio o texto e eu tenho novas ideias muitas vezes, eu tenho um novo relacionamento com aquilo que eu escrevi. Eu estabeleço uma nova relação a partir do que já foi construído. E esse processo é a quarta etapa que eu chamo de elaborar. E aí, a sexta etapa
é revisar, que eu uso 3 filtros nessa sexta etapa. Então, como é que eu vou revisar o meu texto? São 3 filtros, né? O primeiro filtro que eu uso é a redação científica. É um texto que tem coerência, coesão, é um texto objetivo, que ele comunica suas ideias ao leitor, à leitora, é um texto que ele tá com erros gramaticais. Por mais que a gente se desenvolva na escrita, sempre vai ter coisas que a gente precise revisar, que a gente precise olhar. E outra coisa, uma dica que eu não falei na etapa de escrita, né? Quando for para você escrever, escreva, apenas escreva. Não fica preocupada com português. Escreve, põe no papel. Tem uma catarse, sabe? Vomita no papel as suas ideias. Se permita ter essa catarse. E aí, depois, quando você for revisar, você vira o seu juízo, a sua juíza. Você olha o português, você olha relação de sentido, erros gramaticais e assim por diante, né? E aí você olhou, você revisou, você corrigiu. O que você vai fazer? Você vai publicar, você vai depositar e vai partir para o abraço, né? Ou, muitas vezes, quando a gente publica, volta à fase de revisão, dependendo, né? Porque o artigo, ele tem várias maneiras de ser aprovado. Se você quer saber sobre o processo de avaliação e análise de artigos, deixa aqui embaixo também, que eu vou saber que a comunidade Tecendo uma Tese, ela tem interesse por esse assunto, tá bom? Então, você vai... É isso, né, gente? E outra, na parte de revisão, que é a sexta etapa, uma coisa que eu sempre falo, até falei para uma cliente minha esses dias, né? Se nem você lê o que você escreve, porque eu vejo assim, aluno, né? Aluna, uma coisa que eu sempre acabava me destacando muito nos meus trabalhos desde a graduação, era por causa dessa diferença apenas. Aluna, ai, terminei o trabalho, vou entregar, tô livre, tô livre. Só que não, querido, você tá livre, mas você tá livre com qual qualidade? Então, assim, gente, uma coisa que me separava dos outros em termos de notas na faculdade, que eu levei isso para o meu mestrado e meu doutorado, é que tudo que eu escrevia eu revisava. Ah, mas o professor revisa. Ele revisa e tira ponto. Então, gente, não vai nessa. E outra, se você, ser humaninho, erudita, não lê o que você escreve, não lê a sua produção, o seu trabalho, por que os outros deveriam ler e achar aquilo interessante? Se nem você se interessa pelo que você escreve. Entendeu? Se nem você entende aquilo como uma obrigação. Gente, eu sei que tem os protocolos no mundo dos estudos, no mundo acadêmico, mas se a gente não... Você quer fazer mestrado, doutorado, se a gente não sair disso, você vai perder um monte de oportunidade. Então, revisar sempre é muito importante. Eu vejo muita gente, por exemplo, consagrada na minha área, que eu pego o artigo sem olhar o nome, eu já sei quem é. Por quê? A pessoa não revisa o que ela escreve. Ela começa um parágrafo, ela começa aqui. Você chega no final do parágrafo, cadê o ponto final? O ponto final está no final do parágrafo, por exemplo. Esse é um tipo de erro que é de quem não revisa, quem quer só falar, pôr as ideias no papel. E outra coisa, né? Essa parte de revisar também, ela tem a ver com você colocar o texto no formato, no gênero que pede. Então, se for o gênero artigo, por exemplo, um artigo de pesquisa empírica, 20 laudas, de 20 a 25 laudas, dependendo da revista. Aí você precisa pôr nesse formato. Outra coisa, né, na revisão, a gente tende a querer explicar várias vezes a mesma coisa quando a gente faz pesquisa. Isso são erros que é muito comum. Então, na revisão, você vai cortar essas partes também que você tá prolixa, redundante, né? Então, você vai fazer todo esse serviço antes de entregar, né? Porque aí, se você fez isso, você tá limpando o teu caminho para o parecerista do artigo, você tá limpando o seu caminho para um professor que vai te avaliar, uma professora, para a banca. Então, isso ajuda bastante. Não é 100% a garantia, né, de que tá ok, né, até porque vai demandar aí da sua habilidade, do quanto você se apropriou de conhecimento. Mas já é meio caminho andado você criar o seu método para escrever textos, né, para fazer redação científica.
Bom, gostou desse vídeo? Achou um conteúdo legal, um conteúdo que pode ajudar mais pessoas, mais estudantes, mais pós-graduandos, pós-graduandas? Compartilhe. Gostou mais ainda? Dê seu like, deixe nos comentários, tá, gente? Eu tô aí precisando aumentar, nós estamos precisando aumentar o número de visualizações no canal, porque o YouTube só vai liberar mais ferramentas para eu poder fazer vídeos com mais recurso a partir do momento que aumentar o número de visualizações. Então, eu preciso aí de 6.000 visualizações do que eu já tenho, né? Eu já tenho uma boa parte de visualização, mas eu preciso aí de 6.000 visualizações para que o YouTube me libere essas ferramentas. Liberando essas ferramentas, gente, vai ter mais vídeo, mais conteúdo e de um formato muito mais até que dê para usar mais recursos mesmo, né? Que hoje esse modo vlog, ele nem sempre atende a necessidade de todos os eruditos, de todas as eruditas, tá bom? Bom, erudito, erudita, eu espero que eu tenha te ajudado nesse processo de escrita, nos seus estudos, tá bom? Deixa aí nos comentários como é que você escreve, quais estratégias você usa para a sua escrita científica. Vamos continuar essa conversa aqui embaixo e até os próximos vídeos, tá bom? Um forte abraço, um abraço erudito e até a próxima!